Fala aí, Satia. Chegou agora, né? Cheguei na correria, meu irmão. Vambora. Você veio na correria, né? Correria, total. Pô, obrigado por você ter vindo. A gente queria trazer você aqui, porque você é o cara do Rio de Janeiro. Sim. E a gente tá vendo, né, esse caos. Essa bagunça. Essa bagunça. Couro comendo no Rio de Janeiro. Essa bagunça que está acontecendo no Rio de Janeiro. E isso deixa a gente preocupado, porque isso aí pode virar Brasil inteiro, né? Isso já não está no Brasil inteiro, né? Como é que você está vendo isso, ô Satia? A situação do Rio de Janeiro é complicada, mas não é a pior do Brasil não, tá? Eu vou fazer uma defesa aqui do Rio de Janeiro, se é que há possibilidade. O Rio de Janeiro é a 16ª cidade mais violenta do Brasil. Então ela está bem atrás. A questão é que o que acontece no Rio não acontece em nenhum lugar do Brasil. Então hoje no Rio de Janeiro você tem praticamente um cara te assaltando com um fuzil para levar o teu celular, coisa que não acontece. Mas a nível de homicídios, o Rio de Janeiro está atrás de Fortaleza, Salvador e diversas outras cidades. Volto a dizer, é a 16ª cidade em homicídios no Brasil. Então está longe de ser a mais violenta, mas a sensação de insegurança evidentemente acaba sendo a maior. Ô Satia, mas essa, como você falou, né? A impressão que a gente tem é que nada está sendo feito. É que ali no Rio de Janeiro você tem os shows, você tem grandes shows toda hora ali. Tá dominado. E nada sendo feito na segurança pública. Como é que está a reivindicação da população lá no Rio de Janeiro e o que está sendo feito? Quais são as coisas que estão sendo feitas lá? Cidade do Rio de Janeiro tem um retrato, o Estado do Rio de Janeiro acaba tendo outro retrato. Como se trata de segurança pública, você tem o próprio artigo 144 da Constituição que versa sobre esse tema, fala que é de responsabilidade do governo do Estado, porém é dever de todos. Inclusive foi votado esses dias na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi ontem, a Guarda Armada. Um problema que a gente tem no Rio de Janeiro. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro ainda não era armada, uma coisa que já tem em São Paulo desde a sua existência, desde o seu nascimento. Isso mostra o quanto o Rio de Janeiro acaba estando atrás na pauta de segurança pública. Olha, a Polícia Militar, bem como a Polícia Civil e todas as outras forças de segurança, eles fazem o trabalho deles. É óbvio que é uma situação muito ruim, assim, é alarmante, ao que tudo indica, ao que parece, é que eles estão enxugando o gelo. Não é uma situação fácil de resolver a questão da segurança pública, justamente em razão de diversas facções, né? Então, assim, a segurança pública não diz respeito somente no combate, na polícia combater o criminoso. Existem também a guerra entre os criminosos que acaba havendo efeitos colaterais na cidade e que, na grande maioria das vezes, a própria população acaba sendo vitimada por esta razão, entendeu? E os políticos também, né? Vamos falar dos políticos corruptos que o Rio de Janeiro tem aí, é um histórico terrível, né? Pega Cabral, né? O próprio Wilson Witzel também, que também estava com a pauta de segurança pública, sim. tentou angariar essa história, né? E depois a gente viu o que aconteceu. Por que se vota tão mal ou já é um esquema dominado entre a política e o crime organizado? Olha, eu não posso tirar a responsabilidade também das pessoas que acabam escolhendo seus representantes. O Rio de Janeiro, infelizmente, é um estado onde os seus últimos governadores foram presos, inclusive o primeiro governador da história a ser impeachmentado foi o governador Wilson Witzel, que veio com uma pauta de segurança pública muito importante, muito relevante, mas também com a questão do Covid, teve muita questão de recursos de hospital de campanha, e acabou sendo afastado e impeachmentado por essa razão. Sim, o poder público precisa ser mais incisivo, precisa de fato resolver os problemas da comunidade, mas assim, os problemas da comunidade nem sempre se resolvem somente com o poder da força. É importante o poder público também, para além da segurança pública, da pauta da segurança pública, pensar numa pauta educacional, pensar numa pauta cultural. As nossas crianças, os nossos jovens da favela precisam de cultura, precisam ter acesso a essa realidade. Mas aí que tá a pega da bagaça. Porque é o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é que esse assunto ele é muito difícil você colocar, porque cada um tem uma visão. São muitas nuances desse aspecto. Também. Por exemplo, que nem teve esse menino aí, o Pose. MC Pose. MC Pose, que foi preso. Eu não tenho nada contra a música que o cara faz, o funk. Exatamente. Eu acho onde eu ia chegar. Eu acho que isso eu sou muito fã do Mano Brown, que faz o rap. Sim. Porque eu acho que ele conta aquilo que está acontecendo na rua, como arte, como música. Eu acho maravilhoso. O grande problema é que esse cara, e hoje em dia você vê o Comando Vermelho, o PCC, ele virou referência para a molecada. Então na favela, o que aconteceu lá na favela? Esses caras começaram a ganhar dinheiro, que tráfico é um negócio bilionário, é um business hoje, não é? E o governante não levou para essa criançada algo positivo.
para que ele tenha referência. Então, hoje a referência do cara é o quê? É o jogador de futebol e o traficante. O que o cara pode fazer para essa turma? Você entendeu? Então esse é um puta de um problema que você não resolve na porradaria, você não consegue resolver, porque quanto mais você fizer de porradaria, mais você vai criar violência, mais vai você motivar mais ainda. Entendeu? Esse é que você não acha que é aí que tem que ser esse pepino? Pepino de novo. Porque é um problema. Quando a gente vê isso aí, a gente fala, porra, esse cara, a turma gosta dele, né? É um problemaço. Realmente, assim, não dá para se resolver esse problema simplesmente mandando a polícia lá e dar tiro e matar traficantes. Tem diversos documentários aí, vai morrer um traficante, vai aparecer outro. A gente precisa trabalhar na raiz do problema, que é a raiz cultural. Hoje você tem uma molecada que tem como referências, sim, inclusive muitos bandidos, mas tem outras referências, né? Tem advogados que são referências. Na grande maioria das vezes, infelizmente, está muito relacionado àquela prosperidade do favelado entre o jogador de futebol, o pagodeiro e tudo mais. É por isso que eu venho mudando isso. É por isso que as pessoas falam assim, cara, tu anda de terno até na praia. É exatamente isso. A gente precisa mudar a cultura e o pensamento da molecada que vive naquele lugar. Você que mora na favela, você pode chegar onde você quiser pela meritocracia e pelo seu próprio esforço. Agora, o Estado, por sua vez, ele precisa dar subsídios a esses jovens, a essas crianças, porque enquanto ele não faz, evidentemente, quem acaba se tornando o herói dessas pessoas acaba sendo o MC Pose do Rodo. Olha, eu não vou aqui nominar e dizer que ele seria o dano para a comunidade. Desculpa, MC Pose não causa mal para a comunidade, no sentido de perder a sua própria vida. É evidente que a produção, aquilo que ele canta, que ele cantava no passado, era uma questão de apologia, era uma questão que realmente exaltava determinadas facções. De um tempo para cá, 3, 4 anos para cá, ele parou de cantar isso. Ele canta músicas comuns, ele fala sobre a realidade da favela sem trazer essa questão do tráfico de drogas. No entanto, realmente, nos últimos shows, ele fez algumas aparições dentro de favelas e tudo mais, cantando, a galera lá com um fuzil pro alto, e isso acabou chamando a atenção das autoridades. Mas olha, eu vejo o MC Pose como um cara que tem a capacidade cultural de influenciar pessoas. Por essa razão, toda vez que você tem essa capacidade de influenciar, vem consigo a responsabilidade. Então, o que falta, muitas vezes, para os produtores culturais, e aí, não vou dizer que é uma generalização de todos os funkeiros, mas de grande parte deles, é entender a influência que eles têm sobre aqueles jovens. O Mano Brown, por exemplo. Eu discordo de várias coisas que o Mano Brown diz. De várias coisas. Mas é evidente que o Mano Brown ele é uma referência positiva para vários jovens. Exatamente. Claro. Para vários jovens. O Mano Brown, nasceu no Capão Redondo. Eu conheço a história do Mano Brown. Eu ouvi as músicas do Racionais. Hoje eu não ouço mais. Mas o Mano Brown, você não vê ele exaltando o poder paralelo. Embora eu convivi ali, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eles respeitam o morador no sentido de, esse cara não é envolvido, tá tudo certo. E o morador respeita, não me envolvo com isso, cada um no seu quadrado, que é o que a gente chama lá no Rio de Janeiro. O que não pode é fazer a mistura das coisas. Ou a MC, ou alguns MCs, infelizmente, vem fazendo uma mistura da produção cultural com a questão faccional, e aí acaba gerando esse problema que a gente acabou vendo aí recentemente no Rio de Janeiro. Satinha, mas você não acha o seguinte, que nem assim... Peraí, deixa eu só fazer um break pra rede rádio. Papai é muito bom. Sim. Satier manda muito bem. Manda, fala Vou bonito. passar o Instagram dele, Rafael Satier. A gente tá falando pro Brasil inteiro. Ele é vereador do Rio de Janeiro e sempre tá colaborando aqui com o Pânico. Rafael Satier nas redes sociais. Vai lá, Reginaldo. A gente continua nas plataformas. Pois não. O que eu ia te perguntar é o seguinte, que nem essa questão que o Emílio levantou dos Racionais. Pegando o exemplo da música dos Racionais tal, e tudo mais. A galera naquela época, quando ouvia, entendia perfeitamente que aquilo era a realidade do lugar. Sim. E entendia mais ainda que fala assim, putz, eu tenho que mudar a minha realidade para eu não acabar como muitas das pessoas aí, dos personagens das músicas. E hoje, você vê que, assim, o que a galera canta, de certa forma, você acha que toca essa molecada por ser principalmente o lance da ostentação, de você ver assim, putz, o cara tá ganhando dinheiro rápido, olha como o cara tá, pô, sei lá, se eu ganhar essa grana eu tiro minha mãe daqui. Você não acha que também entra nessa questão e aí, de novo, volta a ser mais algo do governo do que propriamente da galera que tá fazendo funk? Bom, eu vou discordar um pouco disso. Ninguém hoje entra pro tráfico de drogas para salvar a família. Isso é uma realidade, talvez, da década de 80, da década
década de 90, onde você tinha pouco acesso à informação. Sim. Hoje nós estamos na era da internet, da rede social, da inteligência artificial, e isso está dentro da favela também. Molecada lá está com o iPhone 16. A favela é capitalista, eu já venho falando isso há muito tempo. O MC Pose do Rodo está usando Nike, está usando Adidas, e está tudo bem, é o capital, e é o sucesso, é a meritocracia. Ele merece, ele pode usar, ele usa. Já não é o meu estilo, mas está tudo certo. Então não posso dizer e afirmar que quem entra para a vida errada entra para livrar a mãe, para salvar a mãe. Muito pelo contrário, a mãe, dona de casa, a avó, ela não aceita esse recurso, ela não aceita esse dinheiro do tráfico. Existem casos, inclusive, de mãe mandar o filho devolver as compras do mercado justamente por não aceitar que o filho viva aquela realidade. Então, não. Hoje, quem se envolve com a questão da criminalidade se envolve para benefício próprio e acabam colhendo as consequências das suas escolhas. Isso é um fato. No entanto, quem está no trap, quem está no rap, a galera do funk, sim. Às vezes ele vai cantar o proibidão, que é o que chama-se na favela, ele vai cantar o proibidão com o intuito de realmente salvar a vida dele, de salvar a família dele. O Pose do Rodo, principalmente. Esse rapaz, ele é um case de sucesso no sentido de ressocialização. Ele sim estava no tráfico de drogas, saiu por intermédio da música, ou seja, olha a cultura salvando a vida de um indivíduo. Ele começou cantando proibidão, parou com isso, começou a cantar trap na Main Street, junto com Orochi e tudo mais, cresceu, ficou rico. Aí sim, salvou a família, a mãe, os pais, os filhos, mudou a realidade da família e isso é salutar, isso é importante, conseguiu vencer. Eu estou super de acordo com o MC Pose nesse sentido. Por alguma razão e por algum motivo que eu não sei qual é, ele decidiu cantar novamente lá a questão do proibidão. Isso é ruim porque isso mexe. Olha só, eu nunca vi ninguém saltando de asa ao delta ouvindo Monet ou ouvindo música clássica, digamos assim. Eu nunca vi o cara andando de skate aqui na Avenida Paulista. Ou seja, as músicas, elas geram estímulo. Se você tá com a música muito agitada, o cara tá na música academia. Popular. Música popular, música gera estímulo. Então, quando um jovem ouve que ele tá com um fuzil, que ele vai invadir a Avenida Brasil, estourar o carro forte, porque o cara tá de Glock, o outro tá de Glock, o que ele tá sendo estimulado a fazer? Exatamente a mesma coisa. Diferente do Racionais, que ele medita, aqui eu estou mais um dia. Exato. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. O cara ouve aquilo ali e fala assim, tá maluco que eu quero ser preso. Você está entendendo? Que o efeito cultural da música do Racionais é muito mais positivo na vida de um jovem do que o cara, eu vou ficar de fuzil ou eu vou assaltar o carro forte. É exatamente isso que eu estou falando. Eu não estou contra o funk, eu não estou contra a produção cultural. Eu sei, mas essa molecada não tem entretenimento, não chega lá naquele lugar, né? A gente sabe que o político faz o campinho de futebol e acabou. Isso é o problema. E qual que é a iniciativa que você viu que realmente foi efetiva, ou pelo menos na sua vida, lá dentro da comunidade, falou, não, isso aí... Tem várias. É que a gente fica confuso, né? Tem várias geração de Girando Falcões, tem um monte de coisa que a gente conhece, que a gente vê na mídia, mas o que de fato muda? Olha, tem um trabalho que me chama muito a atenção no Rio de Janeiro, que é o trabalho do Celso Ataíde, embora nós estejamos em espectros políticos completamente opostos, tá? Ele é mais progressista, eu sou bem conservador e à direita, mas quando o trabalho está sendo feito e está sendo bem feito, a gente precisa olhar, aplaudir e dar a credibilidade devida. Celso Ataíde, junto à CUFA, o Preto Zezé, junto à CUFA, faz um excelente trabalho na Cidade de Deus, um excelente trabalho em diversas comunidades. O Vigário Geral, o pessoal do Afro Reggae, aqui em São Paulo, Gerando Falcões, que são de espectros políticos completamente distintos, mas conseguem tirar muitos jovens das regiões periféricas. Iniciativa privada, inclusive, né? Muito investimento. Iniciativa privada, muito recurso da iniciativa privada, muito recurso da iniciativa pública também. No entanto, há algo muito peculiar dentro das favelas que livra muitos jovens. É a produção cultural dentro das igrejas. A igreja evangélica, a igreja católica, espíritas, a religião como um todo dentro da favela faz um trabalho fundamental. Que, se não fosse a religião, se não fosse a igreja evangélica, igreja católica, se não fosse essas células religiosas dentro da favela, nós estaríamos num cenário, infelizmente, muito pior, Emílio. Você sabe que veio aqui, eu achei a melhor ideia de todo, porque estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa, Rafael Satie, aqui está ele, esse homem, esse mito. Elegante. Dos mais importantes vereadores do Rio de Janeiro. E estamos falando para o Brasil inteiro agora. Para você acompanhar o trabalho dele, entra aí Rafael Satie nas redes sociais. Nós tivemos aqui o ex-presidente do BRICS. E aí todo mundo tem um projeto para o Brasil. Todo mundo sabe como resolver. Não, então, mas cada um pode ir. Você falou que tem projeto social bacana e tal. E ele falou um negócio que eu falei, esse cara ele tem razão. Ele falou assim, qual é o objetivo do Brasil? É dobrar a renda per capita.
Vamos pensar em dobrar, a gente chegar numa renda per capita de aqueles países mais do leste europeu. Aí, cara, tudo se arruma. Tudo se arruma. Porque o cara da favela, ele vai ter mais dinheiro, ele vai sacar o que funciona, o que não funciona. Sim. Ele não vai mais querer ganhar 100 conto de ajuda. Exatamente. Aquelas puta ajuda de GAC, que também não ajuda nada, só escravo, todo né? mundo. Você vira escravo do Estado. Se você consegue fazer isso... Ter sua independência. Muda. Porque é aquilo que você está falando, né? A favela, ela é conservadora e capitalista. Sim. Essa é a pauta. Esse é que é o negócio. Só o que acontece. Os caras pegam essa guerra cultural que existe, bota o preto no meio, bota a mulher, bota o GLBT, bota não sei o quê, aí fica esta puta confusão que ninguém nunca... porque precisa de um vilão, né? Nunca mais você vai se acertar. Isso. Isso também, desculpa te cortar, Emílio, é um grande problema. Existe hoje uma produção cultural, uma manipulação esquerdista por cima de tudo isso, que tenta ideologizar todas as pautas. Existem pautas, sim, que são ideológicas, existem pautas que não são, simplesmente não são. Por que a comunidade, as favelas ainda não têm saneamento básico? Por que as favelas ainda não têm segurança? Por que as favelas ainda não têm a mínima infraestrutura para as pessoas viverem ali? Por que todo o favelado um dia quer sair da favela? Porque não me venha com esse papo da esquerda, inclusive, que aí entra o assunto ideológico, de tentar romantizar a favela. Não chama de favela que é preconceito. É comunidade. Não é comunidade. Tem rato passando, meu Deus do céu. Então, mas foi a Globo. Mas a Globo inventou exatamente, isso. Exatamente. A Globo, ela começou a glamorizar a favela. Só que não vai na favela. Sim, exatamente. Eles ficam lá em... Como é que chama lá? No Leblon. Projac, no Leblon, lá. Estúdios Globo. Entendeu? Mas a gente começou a ver isso. Não, favela não. Lá é legal pra caramba. Aqueles programas que tinham lá, que a gente chama de pobre de estimação. Então, aí que é uma mentira. O que eles querem é se perpetuarem no poder justamente fazendo esse tipo de promessas, fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, é muito legal você chegar e falar, não, aqui não é favela, aqui é uma comunidade. Não, é uma comunidade, sim. As pessoas são pobres, sim. As pessoas estão com limitações financeiras, sim. Por isso que o capitalismo, aí, essa pauta que você trouxe, é extremamente importante, porque nós temos países, além do leste europeu, mas na Ásia também. Singapura, ele é um case de sucesso. Sim. Era uma ilha, era um mangue. E hoje é um dos lugares que tem a maior concentração de bilionários do mundo, porque entrou capital. Segurança jurídica. A gente vive num país hoje que não tem segurança jurídica. E escolhas políticas acabam sendo fundamentais também para o crescimento. Hoje, infelizmente, a esquerda quer que o favelado continue na favela, quer que o pobre continue sendo pobre. Sim. É isso. O discurso, ele vai para a cultura. Por isso que eu falo, você pode culpar o MC Pose por um problema? É injusto fazer isso. É injusto fazer isso com o cara. Colocar nas costas. Eu não vou colocar nas costas do MC Pose o problema da cidade do Rio de Janeiro. Bem como não vou colocar nas costas da DPF 635 do Supremo Tribunal Federal, Fachin, o fortalecimento do Não, essa coisa acontece desde os anos 90, dos anos 2000. Isso já está há muito tempo. Milícia. O que a gente precisa fazer é uma solução e resolver o problema de cima para baixo. Os governantes precisam assumir essa responsabilidade e fazer os investimentos certos. Aonde? Na cultura, na educação da molecada. Olha, não é propaganda política, não preciso disso. Estou no Rio de Janeiro, mas um dos projetos de leis que a gente protocolou lá foi a implementação, a inserção da disciplina de educação financeira na grade curricular da educação básica. Sim. As nossas crianças precisam aprender a guardar dinheiro, juntar dinheiro, economizar, saber comprar, saber vender. Agora, isso é importante. Rafael, agora que nem tem uma questão que você fala de vir de cima para baixo, de colocar, pegar a base, educação e tudo mais. Mas e pro agora, assim, o que você tem feito lá pelo Rio? Por exemplo, que nem o Emílio falou, a favela, a comunidade, como quer chamar, é capitalista, quer sair de lá, quer crescer, cada vez mais a gente vê, inclusive tem vários exemplos aqui em São Paulo, só que como que você age nisso lá para que o Estado permita que essas pessoas possam prosperar, porque a gente vê muitas vezes o Estado interferindo e atrapalhando quem quer empreender, porque a gente fala empreendedor, a gente só pensa no grande empresário, o velho da van, essa turma, só que a gente sabe que tem muita gente na favela, muita gente na periferia que está empreendendo e sempre tem um Estado para atrapalhar, ou seja, regras ridículas, a sua lixeira tem que ser daquele tipo, ou, enfim, o que no Rio de Janeiro vocês têm trabalhado para que a pessoa possa empreender com o Estado interferindo menos?
menos. Na maioria das vezes, o Estado ele só atrapalha na produção, no empreendimento dentro da favela. É por essa razão que você vê os comércios da favela tendo até uma certa prosperidade, justamente em razão da ausência do Estado ali. Você não tem a vigilância sanitária na cozinha da favela do Jacarezinho para ver se lá está com a medida certa no ralo, por exemplo, que é uma coisa que muitos empreendedores acabam sofrendo aqui. A intervenção estatal ela é muito ruim para o crescimento e para o empreendedorismo. Olha, o Rio de Janeiro ele acaba se tornando uma cidade que tem essa projeção nacional e há políticas públicas para que na favela haja esse tipo de investimento, esse tipo de prosperidade. Eu, particularmente, embora por ser capitalista e por ser uma pessoa que estuda o tema, estuda sobre economia, escrevi livro a respeito, que é o Capitalismo e a Favela, faço com que o meu mandato seja um mandato onde diminua essa intervenção estatal nas comunidades. Mas uma andorinha só também não faz verão. Certo. A gente tem a bancada do PSOL, a gente tem a bancada do PT, essa galera que qualquer coisa que você fala coloca preto, pobre no meio, como se isso fosse argumento para tudo. Então, o nosso mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a gente tem visado tirar as amarras estatais a fim de que haja mais prosperidade. Mas a barreira cultural, esse impedimento... Eu, por exemplo, não posso entrar em todas as favelas do Rio de Janeiro. Eu não posso entrar. Eu não tenho tanta liberdade para entrar. Como é que a gente trabalha? E a molecada quer. A molecada manda mensagem para mim no WhatsApp. Você é um exemplo, você é uma referência, chega aí. Eu vou estar palestrando em alguns colégios públicos agora. Pô, isso é bacana, isso é legal. Sim. Nossa molecada precisa dessas referências. Eu acho. Exatamente. Isso, sabe que eu acho? Sendo jogador de futebol. Não é demérito nisso, entendeu? Mas tem outras coisas. O que eu acho que deveria ser também é o seguinte, o cara que ganha uma bolsa de estudo, o cara que estuda, que o Estado paga... Ele deveria voltar para fazer uma vez por ano, voltar lá e falar, hoje eu me tornei, olha o que aconteceu comigo. Eu me tornei isso, eu era aqui e tal, mostrar exemplo, isso é exemplo. Porque eu vou falar uma coisa para você, é triste você ver o Rio de Janeiro, eu sou velho. O Rio de Janeiro, cara, o Rio de Janeiro era uma cidade que o mundo inteiro queria. O primeiro voo do Concorde, aquele avião? Sim. Paris, Rio. Foi Paris, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um local que o mundo inteiro vinha aqui, artistas. Hoje em dia, as pessoas fogem do Rio de Janeiro. Né? As pessoas fogem. E como brasileiro, a gente fica muito triste. Porque o Rio de Janeiro era um orgulho para todo mundo, para todo brasileiro. Era um orgulho. Postal, você viajar para Rio de Janeiro. Era um patrimônio da Unesco hoje. Um povo tolerante, um povo bacana, um povo legal, né? Divertido. E agora a gente vê aí, a gente acompanha. O cara vai trabalhar de manhã no ônibus abaixando, não vai tomar um tiro na cabeça. Que é isso? Não é para acontecer isso no Rio, né? Não é, mais do que isso, Emílio. O Rio de Janeiro ele não foi só a capital do Brasil, embora isso tenha sido de extrema relevância para a cidade. O Rio de Janeiro foi a capital do Império Português. Foi o único país colonizado que teve como capital um país colonizado. Portugal, Brasil e Algarves foram coordenados e organizados e dirigidos por Dom João VI na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa assumir novamente esse local de protagonismo. Produção cultural, o Rio de Janeiro ainda é a capital cultural do Brasil. Desculpa os paulistas, desculpa vocês, mas o Rio de Janeiro ainda que produz cultura, sendo bom, sendo ruim. Quem hoje é o artista com maior relevância internacional do Brasil é a Anitta. Tudo bem, você pode não gostar da produção cultural dela, como eu também não gosto, mas está no Rio de Janeiro. Então a gente precisa resgatar essa cultura. O Vinícius de Moraes, o Noel Rosa, a Bossa Nova, o samba raiz, Tom Jobim. Tom Jobim. Então você teve uma música que é a Garota de Ipanema sendo traduzida em 60 idiomas, cantada por Frank Sinatra em Nova York. Pagando pau pra nós. Do Rio de Janeiro, pagando pau pra nós. Vindo então, pra cá pra aprender o jazz, né? A Bossa Nova, que é a junção do jazz com o samba. Então, onde tá isso? O que a gente tá produzindo? Esses dias eu vi um vídeo de um adolescente chorando, ouvindo a música de um funkeiro. E a música era bem ruim. É disso que a gente tá... Não, ele tava chorando emocionado. De emoção. Eu choro também de raiva. Mas é o que você falou, né? É pra criança na escola, né? Não tem jeito. É ali que é a base do rolê. A educação. Quando eu falo de resolver de cima para baixo, eu falo da esfera governamental, senhores. Não tem como a gente hoje pedir exemplo do rapaz da favela que tá fazendo até a coisa errada, e eu não tô dizendo aqui que ele tá fazendo certo ou errado, mas não adianta a gente corrigir o cara se a gente não corrige o presidente do Brasil. Não adianta a gente querer falar mal do povo se a gente não cobra quem tá roubando do INSS. Então a gente tem que corrigir de cima para baixo. Pô, Rafael, você sabe que você tem muito fã aqui. Pô, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, né? E esse papo bacana que você conversa aqui. Porta está sempre aberta, é um prazer receber você. Eu vou passar o Instagram. Infelizmente o tempo, né? Sim. Foi embora. Melhorou aqui com o comercial
turma reclamou ou não? Não? Pô, ninguém elogiou. Ninguém elogiou. Eu vou voltar. Então volta pro... volta o comercial. Se falar muito... Xingaram? Como assim? Então vou voltar. Rafael Satie, tá aí, ó, nas redes sociais, para você seguir o Instagram do nosso convidado de hoje, o Rafael, que é vereador do Rio de Janeiro. Satie, obrigado, hein? Sai lá para Brasília. Sai lá para Brasília.